Muito bem, queridos. Nós estamos no mês da libertação, falando sobre libertação, falando de cura da alma, falando da ação de Deus na vida das pessoas, como é que Deus trabalha, como é que eu não posso guardar as coisas ruins do meu coração, porque senão eu não vou conseguir ter uma vida plena em Deus, eu vou ter muitos problemas no relacionamento, eu vou ter problema no casamento, eu vou ter problema na educação dos filhos, eu vou ter problema na minha empresa, eu vou ter problema com vizinhos. Por quê? Porque o nosso coração precisa estar limpo para a gente viver o melhor de Deus. E quando a gente fala de libertação e de cura, a gente fala sempre da ação de Satanás na vida das pessoas, porque é ele que quer estragar a vida. Ele quer acabar com a vida do ser humano. E a gente sempre fala dele. Mas hoje eu vou falar de uma milícia celestial que está pronta para confrontar esse mundo espiritual, para brigar por você, para ajudar você e para cuidar de você. Os anjos a serviço dos salvos. Hebreus capítulo 1, verso 14. E os anjos que são seres criados do nada pelo poder de Deus. Dá para colocar o texto? É só um versículo. Hoje de manhã falei sobre o assunto numa outra dimensão, e hoje esse é um sermão que o pastor Elias já pregou, e eu estou pregando de volta. Não são, porventura, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, quem vai herdar a salvação? Todos aqueles que têm aberto o coração para Deus e aceitado Jesus Cristo como Salvador. Anjos são seres criados do nada pelo poder de Deus. Eles existem antes do homem. Quando houve uma rebelião no céu, uma parte deles seguiram o nosso inimigo mor, que é Satanás. Porque no céu reina o livre-arbítrio. Você só é salvo se você decidir. Você só é feliz se você decidir. Você só é perdoado se você decidir. Você só ama se você decidir. Depois desse fato, nós temos anjos de Deus que ministram a favor do povo de Deus e anjos caídos a serviço de Satanás. Então, assim como nós temos anjos caídos a favor do nosso inimigo, a favor de Satanás, nós temos anjos que estão, anjos de Deus a favor do povo de Deus. Os anjos são imortais, não morrem. Numerosíssimos, são muitos, sem sexo, seguem uma hierarquia, mas observe o que os anjos realizam pelo povo de Deus na terra. Os anjos têm um ministério junto com os salvos. Os anjos de Deus não ministram e não trabalham para quem não é salvo. Eles trabalham para quem é salvo. Por isso, eu desejo que todos que me ouvem conheçam um pouquinho só desse ministério. Porque às vezes a gente fala tanto da ação de Satanás e esquece de falar da ação, da proteção que Deus tem nos dado. Proteger, o que nós podemos entender? O que esse texto nos diz? Proteger todos quantos são salvos. Os anjos ministram a nós por ordem divina. O texto diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Os que já são salvos e os que ainda herdarão a salvação. Deus dá ordem aos anjos para guardarem o caminho dos cristãos, dos crentes, dos salvos. Salmo 91, 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, eles são seres criados por Deus para nos ajudar. Outra coisa, o anjo do Senhor sustentou e sustenta Israel de hoje.
Isaías 63, versos 7 a 9, que diz o seguinte: celebrarei as benignidades do Senhor e os louvores do Senhor, consoante tudo que o Senhor nos tem concedido e a grande bondade para com a casa de Israel, multidão das suas benignidades, porque dizia: certamente eles são meu povo, filhos que não procederam com falsidade. Assim, ele se fez o seu Salvador. E o verso 9: em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua presença os salvou. No seu amor, na sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os carregou todos os dias da antiguidade. Então, anjos estão em luta e em favor daqueles que são seus, e têm cuidado do povo de Israel até hoje. Foi um anjo enviado por Deus para livrar Daniel na cova dos leões, que tem gente que não acredita e acha que não, anjo não é para ser adorado, não é para ser, não pode orar por eles. Você ora em nome de Jesus, você não dá ordem a anjos, quem dá ordem a anjos é Deus. Quando ele diz: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, é Deus que dá ordem a eles. E foi o anjo então enviado na cova dos leões. Daniel capítulo 6, 19 a 22. Então o rei se levantou ao romper do dia, e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quem fechou a boca dos leões? Os anjos. E eles não me fizeram mal algum, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Eu só estou dizendo a palavra para os irmãos. Deus envia anjos para livramento dos seus. Todas as vezes que estamos em perigo de acidente, em perigo de morte, em perigo de dor, os anjos são enviados por Deus para nos socorrer. Os anjos, Deus envia então para livramento dos seus. Salmo capítulo 34, versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e o livra. Então, quem teme ao Senhor, quem anda com o Senhor, quem busca o Senhor cuida e o Senhor nos livra. Os anjos servem os salvos depois da morte. Depois da morte. Lucas 16, 22. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Quer dizer, no instante em que morremos aqui, nós não enxergamos, nós não vemos, mas certamente o Senhor faz esse trajeto, envia anjos para buscar os seus. O rico morreu e foi sepultado. Lázaro morreu e foi levado pelos anjos até o céu. Isso é maravilhoso, de saber que Deus cuida de nós também. Médicos testemunham de pessoas quando estão morrendo, de que elas, os salvos principalmente, de que elas enxergam, elas veem uma luz. Olha, eu estou vendo uma luz, olha, vem me buscar. Por quê? Porque é isso que a palavra diz em Lucas 16, 22. Que mais que os anjos fazem? Eles ministram diante de Deus, por ordem de Jesus,
a oração dos santos. Apocalipse, capítulo 8, versos 2 a 4. Coloca o texto para os irmãos lerem. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram lhe dadas 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto do altar, tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Que cena linda. Começa a imaginar que cena maravilhosa. Você clamando e os anjos pegando as suas orações, colocando em taça de ouro e levando diante do trono de Deus, para que você receba a resposta que Ele tem para você. Aleluia, glória a Deus. Não estamos sozinhos, não estamos perdidos, não estamos sem esperança. Eles ministram diante de Deus, por ordem de Jesus, a oração dos santos. Outra coisa, Deus enviou um anjo para proteger os apóstolos. Atos capítulo 5, verso 19 e 20. Vamos lá? Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então, Deus usando anjos ministradores para proteger os apóstolos. Tem também Atos, capítulo 12, versos 5 a 10. Atos 12, 5 a 10. Diz assim: Pedro, pois, eu falei esse texto hoje de manhã. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso e alguns deles já haviam sido mortos, e Pedro era o próximo. Ele estava com toda a segurança na prisão, porque ele seria o próximo a ser morto. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre os soldados. Ele não estava preocupado se ele ia morrer ou se ele ia viver. Ele confiava em Deus. Ele estava dormindo entre os soldados, ligado com 2 cadeias, estava seguro. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro de lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, quer dizer, levanta-te, veste a sua roupa, ata as suas sandálias. E ele assim o fez. Só que Pedro estava dormindo, achando que era um sonho. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real. Até aquela hora ele não sabia se era verdade ou se era sonho. E não sabia o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, nenhum guarda se moveu. Chegaram à porta de ferro. Aqui Billy Graham diz uma coisa muito linda. Quando os anjos entraram na prisão, o anjo, no caso era um só, o anjo entrou para libertar Pedro. Ele não precisou abrir porta, porque ele pôde passar pela porta. Ele passou, porque ele não precisa de que a porta seja aberta. Mas, quando eles chegaram à grande porta de ferro, que dava para a cidade, a qual se lhes abriu, o que aconteceu? A porta se abriu sozinha. Porque Pedro, o anjo podia passar
dentro da porta. Mas Pedro não. A porta se abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. Olha que coisa linda. Logo o anjo se apartou dele. Porque Deus, a igreja estava orando. E Deus ia libertá-lo. E Deus enviou um anjo que entrou naquela cadeia super segura, muito segura, e foi tirando os seus filhos de lá. Como Deus é maravilhoso. Além de sustentar e livrar na terra seres de acordo com a vontade de Deus, eles fazem tudo isso. Eles sustentam, eles livram e fazem isso de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a ordem de Deus. Anjos não fazem nada sozinhos. É Deus que envia, é Deus que manda, segundo a vontade de Deus. Os anjos ministram, um anjo foi enviado para sustentar Elias. 1 Reis, capítulo 19, versos 4 e 5. Eu quero que você veja. 1 Reis 19, 4 e 5. A palavra do Senhor. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Ele estava deprimido, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, que era uma planta. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Então, a ação de Deus na vida deles, quando Elias estava em crise, estava deprimido, achando que o ministério dele tinha acabado, e ele queria morrer, e ele se deitou debaixo daquela árvore, mas Deus mandou o anjo para levantá-lo, e deu uma ordem: levanta e come. Um anjo também foi enviado para alimentar Jesus depois dos 40 dias de jejum. Mateus capítulo 4, verso 11. Um anjo foi enviado para alimentar Jesus depois dos 40 dias que Jesus ficou no deserto em jejum. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram quem? Os anjos e o serviam. O diabo deixou e os anjos vieram para servir a Jesus. No Getsemane, no momento da maior agonia de Jesus, veio um anjo para o confortar. Lucas capítulo 22, versos 41 a 43. Jesus no Getsemane, toda a situação, em todo o tempo, Deus agindo e Deus ministrando. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava Jesus, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus orando. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, que dava forças quando Jesus, orando em lágrimas, era tão grande a sua emoção, era tão grande a sua dor por nós. Ele orava intensamente, tanta dor, tanta agonia, que, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ali, Jesus já estava sofrendo por nós. Ali, Jesus já estava em agonia pelo meu pecado, pelos nossos pecados. Então, o que aconteceu ali? O anjo que foi no Getsemane, nesse momento tão importante, tão maravilhoso. Billy Graham também diz que, porque Billy Graham é o melhor autor e um dos maiores pastores batistas do século XX. E ele foi o homem que mais pregou o evangelho simples
e multidões eram arrastadas para ouvir o evangelho. E Billy Graham disse que muito tempo ele não se importava com essa questão de saber sobre os anjos, nem escrever sobre eles, mas que Deus o despertou um dia. E um dia que ele estava em agonia, só viajando de hotel em hotel, país em país, e ele precisou dessa ação de Deus. E Deus falou no coração dele: eis que o anjo do Senhor vai te confortar neste lugar e nesse estádio. E ele disse que os anjos, uma coisa que os anjos não podem entender, todo o processo nosso da salvação, eles não entendem. Por quê? Porque eles não pecaram, nunca tiveram pecado, nunca precisaram se arrepender e nunca precisaram passar pelo processo de libertação, pelo processo de salvação. Então, eles não entendem como é que nós, segundo Billy Graham, como é que nós, que temos o próprio Deus em nós, o Espírito Santo, Jesus morrendo por nós, como é que a gente não obedece? Como é que a gente não serve a Deus de coração, se temos todo esse privilégio? Então, é necessário que nós tenhamos a nossa vida colocada em Deus. Os anjos também foram enviados para preservar, no caso de Agar, Gênesis capítulo 16, versos 1 e 2. Né? Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tinha ela uma serva egípcia que se chamava Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Uma outra questão na vida de Sarai é como na vida de Agar. Quando ela foi expulsa por ciúme, Sara ficou com ciúme de Agar, quando foi dada por mulher a Abraão. E ela foi expulsa e tinha um filho chamado Ismael. E começou a andar errante pelo deserto. E a Bíblia diz que eles chegaram até um poço. E ela colocou o filho longe para que o filho morresse de sede. Tinha acabado a água, eles não tinham água, não tinham comida. Mas apareceu um anjo para entrar em socorro na vida dela. Anjos são enviados para preservar, como no caso de Agar. Essa era a crença firme de Abraão. Em Gênesis 24, 7, ele diz: o Senhor Deus do céu me tirou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, e me falou, e me jurou, dizendo: a tua semente darei essa terra. Ele enviará o seu anjo diante de si, para que tomes de lá mulher para o meu filho. Ele enviará um anjo adiante de você, para que você tome as decisões certas. Então, os anjos são enviados do Senhor para nos proteger e cuidar de nós. Tem muitas ilustrações, muitas, de pessoas que tiveram um encontro com eles. Se for um encontro com os anjos, cheio de asa, brilhando, nós íamos cair de medo. Mas, às vezes, eles vêm como se fosse uma pessoa comum. E a Bíblia diz que, muitas vezes, sem saber, nós hospedamos anjos, porque nós não sabemos quem eles são naquela hora que ele chegou na sua casa. Então, esse tempo é o tempo de crermos que o Senhor nos protege. Eu não preciso ter medo de potestade, de nada disso. Eu não preciso ter medo de que Satanás invada a minha casa, de que ele crie caso, de que ele... Não, porque aos anjos dará ordem ao seu respeito, para te guardar, para te proteger, em nome de Jesus. Somos protegidos. Protegidos pelo Senhor. Eu acho que eu já contei isso aqui certamente, quando a irmã Rania foi para a Holanda. Ela estava em Rotterdam, na casa da Miriam. A Miriam é falecida hoje.
E a irmã Rania contou muitas vezes esse testemunho. Ela foi visitar a Miriam na Holanda. E eles se atrasaram para chegar no aeroporto, que ela estava vindo embora para São Paulo sozinha. E a Miriam não pôde ficar com ela no aeroporto. E a irmã Rania entrou em pânico porque tinha que se virar. Se a gente acha difícil se virar numa coisinha pequena, imagina no aeroporto internacional, a gente entra em pânico mesmo. A irmã Rania entrou em pânico. E ela disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Mas ela disse que um senhor bem vestido, com uma maleta, se aproximou dela e disse para ela, a senhora vai para onde? Ela disse, para São Paulo. E o senhor vai para onde? Para São Paulo. E ele perguntou para ela, a senhora mora em São Paulo? Ela disse, eu moro em São Paulo. E o senhor mora onde? Ele disse, eu moro em muitos lugares. Eu viajo para todos os lugares do mundo. Mas hoje eu vou a São Paulo. Em uma missão, eu vou a São Paulo. Ela achou que era um executivo e que todo mundo viaja para fazer reuniões em São Paulo, na China, na Coreia. E ela falou, só que ele colocou a irmã Rania dentro do voo, arrumou as bagagens dela e disse para ela, eu vou para a primeira classe. A irmã Rania disse para ele, então, a minha classe é essa. Ele disse, mas eu vou acomodar a senhora, que eu vou para a minha classe. E ela disse, então, no final, quando chegarmos a São Paulo, o senhor me espera na porta, que eu quero agradecer o senhor, que me conduziu, me colocou dentro desse voo que eu não sabia como colocar. Ele não respondeu nada e foi para a primeira classe. Quando chegaram em São Paulo, a irmã Rania desceu e ficou esperando. A primeira classe, o pessoal da primeira classe, desceu todo mundo, menos esse homem. E ela chamou a aeromoça e perguntou, vocês viram um senhor vestido com um terno cinza, com uma maleta preta, que estava em Rotterdam e veio para São Paulo? Ele me acompanhou até o avião e eu falei que ia falar com ele aqui no final. Vocês viram? A aeromoça disse, não tinha nenhuma pessoa vestida desse jeito na primeira classe. Quem era? O anjo do Senhor, que acampa-se ao redor dos seus filhos e livra o seu povo, e guarda o seu povo, e protege o seu povo, e cuida do seu povo. Quando nós vemos esta ação, já contei muitas vezes como Deus mandou um anjo para me proteger em Dallas, nos Estados Unidos. Quem já ouviu falar? Mas tem muita gente que não ouviu. Posso contar de novo? Eu quero contar todo dia de como Deus me protegeu. Eu estava em Dallas, fui direto de São Paulo, Dallas, de Dallas para Los Angeles, para pregar num congresso de mulheres. E cheguei em Dallas e muita neve, e o voo estava atrasado, que ia para Los Angeles. Eu desci e comecei a me apavorar, que é bem típico dos coléricos. Comecei já a me apavorar. E agora, o que eu vou fazer? Vou ficar perdida. A mala de todo mundo veio, menos a minha. E todo mundo foi embora. Tinha muito brasileiro no voo. Mas brasileiro que mora nos Estados Unidos, às vezes acha que eles são donos de lá, não dá bola para outro brasileiro. E ninguém se importou comigo. Todo mundo indo embora, e eu apavorada, chorando já, Senhor. Aí eu resolvi orar. Eu disse para Deus, Deus, eu não te pedi para vir para cá. Para agora eu ficar aqui sozinha. Minha mala não vem, eu não posso sair daqui. E aí apareceu uma funcionária da United Airlines, uma americana alta, vestida com todo o uniforme, falando português. Virou para mim e disse, é a senhora que vai para Los Angeles? Eu não falei, calma, sim, sou eu. Ai, sou eu que vou, eu estou apavorada, minha mala não vem. E agora, o que eu vou fazer? E ela disse, mas a sua mala vem. Elias tinha mandado eu amarrar uma fita vermelha do São Paulo para não perder a mala. E eu esperava a mala da fita vermelha que não vinha de jeito nenhum. E quando eu apavorada, porque minha mala não vem, todo mundo foi embora, eu estou perdida, vou perder outro voo, eu não sei falar inglês. E a mulher, num português correto, disse para mim, sua mala vem vindo. Eu vi as fitinhas vermelhas chegando.
pegou minha mala e colocou numa esteira e disse para mim: sua mala daqui vai direto para o voo. E o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Onde que eu tenho que ir? Eu até ali não sabia nada, só apavorada, chorosa. E ela disse: você vai subir essa escada, vai chegar lá em cima, um trem, porque é um dos maiores aeroportos, acho que tem 40 quilômetros de aeroporto, um trem vai passar. O trem vai passar, vai abrir na sua frente, você vai entrar no trem. E esse trem vai até o portão 7. Ela disse, 7. Eu achando que ela era brasileira, disse, mas eu sei contar até 10. Eu sei que 7 é 7. E eu, toda nervosa, entrei no trem. O trem parou no portão 7. E na porta ela disse, vai ter uma pessoa te esperando. Na escada tinha uma moça, uma aeromoça, uma funcionária da empresa. E disse, é você que vai para Los Angeles? Eu disse, sou eu. Apavorada, não boazinha assim. Sou eu, e agora o que eu faço? Eu estou atrasada. Ela disse, calma, a senhora é a última passageira do voo. Eu vou conduzi-la ao seu voo. Ai, Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Quem era essa? Imagina se uma funcionária da United americana ia falar português para qualquer brasileiro. Nunca. Ela podia até falar, mas jamais ela diria. E quando eu entrei no avião, eu sentei, era um voo doméstico. Muita neve. Sentei com um senhor que estava trabalhando no computador. Quando eu sentei, o senhor falou para mim, deu tudo certo? Está tudo bem? Eu falei, meu Deus, era o anjo. Agora é tarde, que eu não dei nenhum abraço no anjo. Eu nem fiz como Jacó. Eu não te largo enquanto você não me abençoar. Eu tinha que ter agarrado nela, e dito, me abençoa, e me manda para Los Angeles. Mas eu estava apavorada, meus olhos fechados. Eu não conseguia enxergar o cuidado de Deus para proteger a minha vida. Mas eu agradeci a Ele e disse, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor sempre me protege. Nunca mais tive medo de viajar sozinha, porque eu sei que Deus nos protege. Sabe, quero ir caminhando para o fim, porque no arrebatamento, antes do arrebatamento, eles serão usados para que tudo ocorra no tempo certo. Os anjos serão usados no arrebatamento para que tudo corra no tempo certo. Apocalipse capítulo 7, verso 1. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Nos 4 cantos da terra, quem estará seguindo o relógio de Deus e agindo no tempo de Deus, são os ministradores, são os trabalhadores de Deus. José foi avisado por um anjo para ir para o Egito. Mateus capítulo 2, verso 13. E havendo eles se retirado, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, e ali fica até que eu te fale, porque Herodes há de procurar o menino para matar. O mesmo aconteceu para os magos. José não abandonou Maria, porque Deus enviou um anjo que o avisou. Maria aceitou a gravidez, porque um anjo lhe explicou tudo. O anjo veio e explicou tudo para ela. Então, cada salvo, eu quero concluir dizendo, nós temos muito mais para falar sobre esses seres maravilhosos, esses seres criados por Deus. E a Bíblia até diz que pouco menor do que os anjos nós fomos feitos. Pouco menor. Porque Deus concedeu essa graça para redimir o homem,
para nos levantar. Por isso que cada salvo precisa ser firme e precisa acreditar para não cair em tantas heresias que são cometidas sobre esse assunto. Esse assunto não é herético. Anjos não recebem oração, repito. Anjos, não podemos orar por eles. Não podemos pedir nada por eles. Eles não fazem nada por conta deles. Eles recebem ordem divina para fazer o seu trabalho. E não é porque eu não vejo anjo todo dia que eu não creio que são seres celestiais, para Deus mostrar que a milícia em nosso favor é muito maior do que você imagina. A milícia celestial é grande. Se eu precisar de muitos anjos para me defender, Deus vai mandar. Milícia dele. Milícia para conduzir o salvo. Milícia para a gente viver aqui na terra com segurança. Milícia para me levar na hora que eu morrer. Eu não preciso, eu vou carregada. Billy Graham diz que a luz vem, os anjos vêm e carrega a alma e leva e entrega no trono de Deus. Aleluia! Precisamos ser mais especiais do que isso. Eu sou especial, você também é especial. Somos especiais. E não podemos ter medo. Não se pode, os anjos são únicos e tão somente ministros da vontade de Deus, enviado para servir os homens que são remidos. Os anjos que servem o mundo das trevas são outros. Tem muito sensitivo, sensitiva na televisão, na mídia, dando nome para anjo, falando tudo quanto é coisa. Um outro dia eu vou falar sobre a hierarquia angelical. E a gente vai saber quem eles são. E então, não se pode adorar anjos. Apocalipse 19, eu tinha falado que não pode, não dei o texto, vou te provar com a Bíblia. Apocalipse 19, 9 e 10. Apocalipse 19, 9 e 10, que diz: e disse-me, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É quando nós vamos cear com Cristo no céu. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar o anjo. João lançou-se aos pés para adorar o anjo. Mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Disse a João, sou teu conservo e também de todos os seus irmãos que testemunha Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é espírito de profecia. Então, assim como tem milícia celestial da parte de Deus, tem muito anjos caídos que servem a Satanás e estão a serviço de Satanás na terra. Se você conhece, e essa milícia toda não são para eles, para quem não conhece Jesus. Isso é para quem conhece Jesus, é batizado na água, tem uma aliança com Deus, é testemunha, serve a Deus na casa dele, busca o Senhor. Se você é um servo desse, durma sossegado, porque os anjos têm uma ordem ao seu respeito e ao meu respeito, aleluia. Eu concluo dizendo, embora os anjos sejam dotados de toda inteligência e poder, eles não podem ser adorados. Na verdade, o autor aos Hebreus, ao escrever Hebreus 1,14, mostra os anjos como servos e exalta sobremaneira o ministério de Jesus. Os anjos estão na terra para reforçar todo o ministério de Jesus aqui na terra e para nos ajudar. O crente pode afirmar que não está sozinho no mundo. O crente
tem que afirmar e dizer que não está sozinho no mundo. Então, irmãos, não se preocupa. Acho que aconteceu alguma coisinha ali, mas o doutor Décio já correu para lá. O crente pode dizer isso. O Espírito Santo habita nele e os anjos, aleluia, o Espírito Santo habita na sua vida. O Espírito Santo habita na vida. Não é para sair toda a igreja. O Espírito Santo habita na minha vida. O Espírito Santo habita na sua vida. Pastor Antônio, por favor, vai lá. O Espírito Santo age na minha vida. O Espírito Santo age na sua vida. E verdadeiramente, o Espírito Santo, habita em nós. E sabe o que acontece? E os anjos estão conosco. Aleluia. Amém. Os anjos estão conosco. Aleluia. Repita comigo. O anjo do Senhor está comigo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, bendito seja Deus. Começa a adorar a Deus, a Deus. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Por tanto cuidado, pela maneira como Deus tem cuidado de nós, pela maneira como Deus tem agido, pela maneira que Deus tem cuidado. Se for necessário oração, me avisa aqui, que nós vamos entrar em oração. Porque os anjos do Senhor estão aqui, ao nosso redor. Assim como Satanás, ao nosso redor, bramando como leão, procurando quem possa tragar, os anjos do Senhor estão ao nosso redor, para nos proteger, para cuidar de nós, para nos levantar, para nos dar força e não deixar perdidos, sem nenhum cuidado, sem nenhuma ação. A ação de Deus em nós, a vida de Deus